Boa noite, pessoal da Realização Empreendedora. Você que está vendo o replay, bem-vindo a mais um Empreendescope. Hoje um tema que foi muito pedido na quarta-feira, que eu cheguei aqui falando sobre 3 dicas para empreendedores fazer um marketing pessoal mais eficaz, empreendedores introvertidos, e hoje vou falar um pouquinho aqui de como fazer um pitch perfeito para você que é empreendedor, está querendo empreender. E sempre lembrando que se você gostar do conteúdo, você pode compartilhar com seus amigos no Twitter. Hoje já na nova versão em Landscape. E também com um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui na quarta-feira. Grande Antônio, boa noite, mestre. Perdeu meu scope na quarta-feira. Priscila Hinkle, direto do Arizona, United States. Hello. Vamos ter uns barulhos de fundo aqui. Se eu consigo desligar, ok. Estamos aqui direto de São Paulo, Headquarters Realização Empreendedora. E estou aqui hoje com um convidado muito especial, mestre muito influente aqui no meio do ecossistema startup. Com vocês, Léo Uchoa. Olá pessoal, boa noite. Léo Uchoa ele possui a Cultivatec, uma empresa especializada em internacionalização de startups, empresas digitais, uma experiência aí em vários países. Já pode falar um pouquinho aí do que você faz, Beleza, André. quais países que você já apresentou. Daqui a pouco a gente começa falando exatamente mais sobre o tema, sobre pitch. Então, morei 2 anos na China, em Beijing. Participei do ecossistema de startups lá, que é bem diferente do que você tem no resto do mundo. Né? Tive a oportunidade de fazer parte de um projeto que começou pequenininho aqui em São Paulo, que foi o VMedia Cast. E hoje é uma empresa telefônica e passou por todos esses processos que uma startup normalmente passa. Recebeu dinheiro a fundo perdido, depois recebeu a capital anjo, né? Recebeu 2 investimentos anjos, mas anjos de verdade, né? Não é anjo fake, não, é anjo mesmo. E passou no programa de aceleração da Wire, que hoje é parte do portfólio de produtos da Telefônica. E eu acompanhei desde o começo, são os meus irmãos, são os 3 irmãos que estão nesse projeto. Eu cuidei muito da parte da expansão da startup na Europa, então isso fez com que interagisse com vários ecossistemas diferentes, Londres, Munique, Barcelona e Portugal, que foi uma grande surpresa, bem interessante. Bom, Na sua opinião, está sendo melhor que o Vale do Silício. Para o empreendedor brasileiro que está começando com essa questão das startups, está começando a querer pensar em internacionalização, com certeza, sem dúvida, começar o Londres é muito mais fácil. Perdão, desculpa, Lisboa é muito mais fácil. Você não tem tanto choque cultural, não tem tanto problema com língua. Acho que vale bem a pena. Muito bom. E aqui no Brasil, quais são as perspectivas de pessoal? O que eles têm buscado mais quando faz uma internacionalização? Tem muito foco o Vale do Silício. Né? O cenário de startups daqui é bem diferente do cenário de startups lá fora. Quem já teve essa oportunidade de participar de um programa de aceleração ou de mesmo viajando para outros países, de comparar, realmente a gente aqui está ainda meio que engateando, apesar de ter vários cases de sucesso. E eu tenho várias críticas, né, ao nosso ecossistema.
É muito embrionário ainda, faltam vários atores. O nosso sistema financeiro não ajuda, o nosso sistema de impostos não ajuda, a logística do Brasil não ajuda. Então, realmente, empreender pelo Brasil o cara tem que receber um super troféu, porque é muito difícil. E é engraçado isso, porque o cara acha que lá fora é mais difícil, e pelo contrário, se você já empreende no Brasil, qualquer empreendedor que tem uma empresa mais ou menos aqui, pode ter certeza que lá fora ele vai ter uma empresa boa, grande. Aqui é um super desafio. Passando pelos perrengues daqui, lá fora é fichinho. Você abre empresa, por exemplo, no Panamá você abre com 24 horas, né? Em Hong Kong, nós abrimos empresa em Hong Kong em 24 horas. Você sai com a mini SA. Você sai com as ações da empresa, aquela história do livro bonitinho e tal, que você pode depois captar sócios para esse projeto. Então, para fechar também é fácil assim? Sim, você fecha rápido também essas empresas, porque você não tem todo esse sistema que a gente tem aqui complicado para fechar empresa. Então, na parte de validação mais profissional, é um negócio muito melhor, né? Porque aqui você tenta fazer meio que amadoramente, né? Sem um CNPJ ainda, validar uma ideia, quem é que faz isso, né? E depois a CNPJ lá, para você fazer isso realmente de verdade, depois, se não der certo, você fecha antes de acumular tanta dívida ou ter uns problemas maiores. É sempre a discussão essa história de devo abrir um CNPJ para quando eu tiver um processo de validação de uma ideia. E tem uma corrente que defende que não, né, que você não deve abrir. É o pessoal que segue muito à risca o modelo americano, o Lean Startup do Eric Ries. Só que foi feito nos Estados Unidos, né, um país liberal. Nós não somos um país liberal aqui, tudo aqui é muito mais complicado. Então, eu sempre indico que a pessoa tenha um CNPJ, porque as vantagens... Tem um lado positivo de empreender no Brasil no começo, e que muitos empreendedores não aproveitam, que é a oferta gigantesca de apoio governamental e de diversas frentes, né? Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, tem muito. Acho que não. Sebrae, Senai, FINEP, CNPq, Protec, são inúmeros. São inúmeros. Tem gente aí que, enfim, já está 4, 5 anos, empresas de tecnologia, vivendo de projetos, e que você não vê isso tão forte em outros países. Né? Legal. E aí, pessoal, já estão aí? Dão um oi aí, pode falar de onde vocês estão nos assistindo. Pode começar a dar umas dicas aqui de pitch, elevator pitch. No último Scope, viram bastante para falar sobre esse assunto, então hoje estamos aqui para dar umas dicas para quem está empreendendo com uma empresa e que é essencial para qualquer um, né? Sorocaba, né? Opa, boa noite, Gabriel de Sorocaba. Estava aqui na quarta-feira. Obrigado por voltar aí hoje. Se quiser saber alguma coisa, é só escrever aí a dica, a pergunta, aliás. Bom. Deixa André te contar, não sei se você sabe a origem do termo elevator pitch. Um pouquinho, mas... Tem duas versões, né? Tem o pessoal que fala que você tem que falar com 30 segundos, que é o tempo que você está no elevador com o investidor. Mas tem uma história mais legal que contam que o Steve Jobs, quando ele entrava na Apple, ele pegava um elevador, se tivesse qualquer funcionário no elevador, ele perguntasse o que você estava fazendo aqui, o cara tinha exatamente 30 segundos para vender a ideia dele, senão ele era sumariamente demitido do próprio elevador. A cara do Jobs. Todo mundo na Apple meio que sabia, tinha esse pitch na cabeça em 30 segundos, senão estava ferrado. Não ia trabalhar sem decorar o pitch. Mas o pitch ele tem algumas versões, né? Tem o de 30 segundos, que foi o mais famoso, difundido. Mas também se fala muito de 2 minutos. E um de 15, quando você vai fazer para um board de investidores, que você vai apresentar a startup mesmo para um board para captação de investimento. Você tem o pitch nada mais é do que o storytelling, você contar a história da tua empresa de maneira rápida. Nos Estados Unidos eles são muito pragmáticos e muito rápidos.
uma reunião de negócios. É interessante, eles vão te dar 30 minutos. Em 30 minutos eles vão se levantar numa reunião de tradicional. Ah, num evento de startup ou reunindo com o investidor mesmo, você vai ter 30 segundos para prender a atenção dele e contar a sua história. Então, é importante 30 treinar. segundos. Tem que treinar muito. Eu vou agora para a Califórnia para um evento de startup. Então, eu estou acompanhando um grupo e a turma está lá trabalhando pitch de 30 segundos, pitch de 2 minutos, pitch de 5 minutos. Então, você... Parece muito pouca coisa, né? Parece que 30 segundos é muito rápido. Mas se você pensar bem, que todos os comerciais de TV, a grande maioria tem 30 segundos. Ele conta uma história, né? Conta uma história, em 30 segundos, se souber fazer. Né? Tem um formato que eles, nos Estados Unidos, mais ou menos definiram, né? Onde você começa pelo problema, você se apresenta, né, em 30 segundos, o meu nome é Léo. A grande maioria dos investidores, a grande maioria dos empreendedores brasileiros tem dificuldade em internacionalizar suas empresas. Por outro lado, existem inúmeras oportunidades de internacionalização fora. Por isso que a gente desenvolveu a Cultiva Tech. A Cultiva Tech é uma consultoria que está se especializando em internacionalização e vai ajudar as empresas a... Temos diversos programas, blá, 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 blá. Então, mais ou menos assim a história. Por que o problema? E é interessante isso, porque o ser humano se motiva de duas maneiras. Né? Ele busca... Para fazer qualquer comportamento, tem na sua origem uma motivação que é ou a fuga da dor ou a busca do prazer. Então, se você, onde você decidiu almoçar hoje foi ou você decidiu fugindo da dor, porque você estava com pressa, estava sem grana, comendo o primeiro lugar que apareceu, ou busca do muita prazer. Fome. Ou busca do prazer, aquele lugar bacana, que tem a comida que você gosta. Então, impressionar aquela pessoa. Impressionar, e assim, mas então, na questão dos produtos digitais, eles trabalharam muito a fuga da dor, porque quanto maior a dor, maior a propensão do cliente comprar. Por isso que tem, nesse meio da inovação das startups, um trabalho muito forte em cima de passar bem qual é a dor que a tua empresa, que o teu projeto vai resolver. Né? Exatamente. Eu só faço naquele bloco do meio ali do valor do Canvas, né? Quem faz um Business Model Canvas conhece que você definir aquele principal bloco do meio ali, aliás, os dois, né? Chaves são o bloco de valor e os clientes ali. É legal você ter falado isso. É legal você ter falado isso, André, porque eu uso muito, eu prefiro usar o Lean Canvas por causa disso, porque ele tem de um lado o cliente e ele tem bem claro o problema. Né? Você tem, não sei quem já viu, mas ele é um pouquinho diferente do Business Model Canvas. O Ash Maurya, que foi o cara que criou isso no Vale do Silício, ele entendeu que o Business Model Canvas, o BMC do Alexander Osterwalder, ele se aplica a todas as empresas. Só que ele te dá a falsa impressão para a empresa de tecnologia e inovação de que você tem um projeto bom. Então, ele trabalhou melhor o Business Model Canvas, criou o Lean Canvas, que eu sempre indico para quem tem um projeto de inovação, usar o Lean Canvas, justamente por isso. Você tem de um lado o problema, então, o cliente, segmento de clientes, à direita, e à esquerda você tem um problema bem definido. Então, aí você começa sempre o teu pitch, né? O ideal é trazendo um problema. Qual é o problema que você vai resolver? Acho que é o principal ponto. Exato. Falar sobre a pessoa e a capacidade de executar deve estar no pitch também, não? Uma das principais coisas, aliás, que os investidores eles querem saber exatamente quem é você e qual a sua experiência e qual a sua capacidade de solucionar aquele problema. É simplesmente você ter um interesse naquela área que te vai fazer apto a convencer alguém a investir na tua empresa ou até agregar algum sócio. É mais ou menos nessa linha. É engraçado. Você vai começar a falar exatamente da estrutura do pitch, uma das primeiras coisas que você tem que deixar claro ali, dentro da proposta de valor, mas quem que é você e até seu sócio, o que você manja daquela coisa, daquela...
É interessante isso. Tem uns cases bem bacanas sobre um pouquinho com essa história, mas eu não comentei, eu sou facilitador do Startup Weekend também. Não sei se vocês já participaram dos eventos, uma batalha de startups. São 54 horas, começando na sexta-feira e terminando no domingo, em que os três melhores projetos saem vencedores. O Startup Weekend é organizado pela Brasil, que recentemente foi comprada pelo Techstars, que é um dos grandes programas de aceleração. Eu já indico aqui, quem ainda não participou de um Startup Weekend, é uma super oportunidade. Né? Tem vários acontecendo. Agora, em novembro, vai ter um Startup Battles Innovation, não lembro. Mas vai ter vários Startup Weekends em novembro acontecendo no Brasil, né? Em diferentes locais. Faz parte da semana mundial Semana global de empreendedorismo. então é isso, Semana Global de Empreendedorismo. Semana global de empreendedorismo, que elas fecham com vários... E aí, uma semana inteira com vários eventos sincronizados no mundo inteiro, que juntam alguns startups. Mas a App Global tem dentro uma batalha mundial. No mundo inteiro. Procura no site a Semana Global de Empreendedorismo. Procura no Google, tem um site que ele mostra a programação. É diversas cidades do Brasil inteiro sincronizadas com o mundo inteiro. O mundo inteiro acontece a Semana Global do Empreendedorismo. Mas, André, então, além disso, no Startup Weekend, a equipe que vencer esse Startup Weekend, que acontece essa semana, as equipes que vencerem, elas participam desse campeonato mundial, vão concorrer com gente do mundo todo, tem vários prêmios, a pessoa até pode, de repente, estar indo para fora do Brasil também para apresentar o seu projeto. Acho que vale bem a pena. Mas, falando dessa questão do empreendedor, eu já ia chegar, porque como facilitador do Startup Weekend e conhecendo vários projetos, trabalhando com inúmeras startups, eu vejo um padrão se repetir, que é o cara querer se preocupar muito com o projeto dele, querer vender, falar do produto dele. O produto o tempo todo. E o investidor, na verdade, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos investidores de verdade, mas lá fora, investidor anjo, né? A gente tem o nível de investimento aqui é bem bom, mas o nível de anjo é super complicado. Isso foi recentemente, né? Foi semana passada, retrasada, né? Do hackathon da Fiesp. Legal. Então, o investidor, na verdade, os que eu já vi que colocaram dinheiro, nenhum deles colocou dinheiro na ideia. Nenhum. 100% coloca dinheiro no empreendedor. Já respondo, Rodrigo. É importante, quando você for fazer o seu pitch, justamente incluir por que você está resolvendo esse problema. E aí acontecem coisas que eu acho mais bizarras, né? O cara não tem experiência nenhuma na área de saúde, mas ele quer montar a startup que vai mudar a maneira como um determinado produto de saúde é consumido. Pô, mas que experiência que você tem com saúde? Que história que você tem? Não tem nenhuma. Mas eu tenho uma ideia. Pô, mas só uma ideia? Eu já vi histórias ali dentro da Anjos do Brasil mesmo. Uma dupla de médicos, amigos, e que tinham um ou outro imóvel querendo fazer uma startup, um aplicativo sobre real estate, sobre alguma coisa sobre venda de imóveis ou até locação, alguma coisa. E que, assim, só tinha um interesse. Tá de ponta cabeça? Sério? Só agora vocês me avisam? Você está no Landscape. Vocês conseguem ver ok? Se vocês virarem o aplicativo, o Periscope ele atualizou a versão, dá para fazer em Landscape agora, mas está de ponta cabeça? Uau. Não está. Sim. Então, temos um dilema, né? Não está de ponta cabeça? Está ok. Então, você que está vendo de ponta cabeça, para de beber, larga a cerveja, sexta-feira. O Pri, vira você o celular. Essa é a nova atualização do Periscope. Pri, o Periscope atualizou, dá pra fazer, acho que você viu. Seu é iPhone, né? Deve ser isso. Continuando aqui. Só responder a pergunta rapidinho do Rodrigo, que ele perguntou se o pitch ele é estratégico, você tem que ter um roteiro decorado. Tem. Ele tem que ter um roteiro muito bem formulado, né, que ele estava explicando aqui. Tem muitas coisas que tem que estar ali, vários elementos
condensados, e se você conseguir fazer um de 30 segundos que expliquem quem é você, sua empresa, seus parceiros, o mercado, o produto, se você já validou em 30 segundos, é fantástico. Mas a gente vai continuar aqui. Então, Beleza. quando a gente estava no projeto da Overmedia, a Overmedia Cast é uma startup que, na época, eles estavam tentando resolver o problema de Ibope da internet. Eles davam as métricas do YouTube para vídeos, né? Mas com os dados do Facebook voltado para quem trabalhava com video sharing platforms, né? Os compartilhamentos de vídeo, que na Europa são as grandes empresas de comunicação. E eu fui responsável pelas reuniões lá com as empresas de tipo a Globo da Alemanha, a Record da Espanha. E então a gente montou um pitch juntos, né? Montamos um roteiro de comunicação da apresentação da empresa, e esse roteiro ele foi treinado, eu vou dizer assim, umas 350 vezes, uma semana inteira. E é um negócio meio... Tá muito ligado ao teatro isso mesmo, sabe? Então, galera, não se liga que você tem que treinar a voz antes, a entonação importa. Léo Uchoa. Perguntando o nome. E importa também a sua postura. E aqui no Brasil você tem o costume de improvisar. Conhece o Shark Tank? Sim. O Shark Tank é um exemplo bem legal do pitch rápido. Mas aquilo ali é bem específico, é bem do universo da TV e tal. Claro que você tem nos Estados Unidos coisas que acontecem assim, mas na maioria das vezes, principalmente em pitch de venda, a coisa não acontece. Você consegue trabalhar melhor isso daí. Mas nos pitches de 30 segundos, nos pitches no Startup Weekend, na maioria dos pitches no Brasil, no mundo inteiro, de 5 minutos. De 4 a 5 minutos. Demo Day, tem números. Mas aquilo ali é para ser... É como uma peça de teatro. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Tem que ter um momento que você vai fazer a galera suspirar. Vai ter um momento que você vai deixar as emoções... A atenção, né? Atenção. O problema, como que eu vou resolver esse problema? Aí você vai colocar o fechamento. Você vai trabalhar com voz, você vai dar impacto. Tem hora que você vai fazer todo mundo e sentir aquela dor. Você vai ver o olhinho começar a lacrimejar de chorar porque as crianças estão morrendo porque não tem a sua solução. E aí você tem a sua solução chega para resolver tudo. E aí você também coloca energia. E aquilo ali não é feito aleatoriamente, é treinado, é exaustivamente treinado. Então, não tem... e assim, é muito interessante, porque o empreendedor ele acha que deve fazer de improviso. Não. E qual tem uma segmentação, qual que é a parte, qual que seria a estrutura, a melhor estrutura de um pitch? Qual que seria o pitch meio que perfeito, se você separar em várias partes, assim? Eu já vi teorias, eu tenho até anotado, então são meio que 15 elementos, né? Mas não precisa entrar em tantos detalhes assim, que esses 15 eles conseguem se aglomerar em blocos. Vamos pensar aqui no EasyTax, para dar um exemplo. Eu conheci o Thales e ele contando a história dele, falando sobre como ele vendia o EasyTax. E que foi num Startup Weekend. Né? Foi no Startup Weekend no Rio de Janeiro, ele nem ficou entre os primeiros colocados. Essa história de validação do aplicativo é fantástico. Quem não conhece, busca. Eu posso até depois falar um dia sobre isso. Tem um vídeo do Thales contando a história dele, que é muito fácil, no programa de entrevistas, que é bem legal, bem bacana mesmo. Mas então, quando ele fez essa apresentação, ele valorizou bastante o problema, né? Então, ele colocava principalmente assim: nas grandes cidades as pessoas perdem em torno de 30 minutos para conseguir um táxi. Ele tem todos os números, isso é importante. Né? Então, numa cidade como São Paulo, no Rio, as pessoas passam em torno de 30 minutos para conseguir um táxi. Não sei se o número é esse mesmo.
Por outro lado, os taxistas têm um grande problema, que são as empresas de teletaxi. E ele vai explicar o problema do teletaxi, vai explicar o problema das pessoas. Então você concorda que realmente esse problema é um problema. E ele fala, para resolver esse problema, né, nós criamos um aplicativo, e aí que esse é o momento que você vai vender mesmo essa tua ideia, esse teu sonho, a missão. E tem uma estratégia que é sempre você criar uma frase de impacto. Então, ele fala, nós criamos o Easy Taxi. O seu táxi, em menos de 5 minutos, com um clique. Esse é essa tipo uma catchphrase. Quase um slogan, né? É um slogan que você vai correr. Então, Easy Taxi é o táxi em menos de 5 minutos com um clique. Vende muito rápido a ideia. Porque você imagina, num evento de startup, você vai ter 30 projetos. Os jurados, né, não tem como lembrar de tudo, avaliar. Então, essas catchphrases vão terminar. Ajudou muito, né? Ajudando. Quase um cartão de visita que. E aí depois que você apresenta a solução, você fala o que você já fez do produto. Olha, a gente está na fase experimental, a gente já conseguiu fazer isso, já lançamos em tal região, temos tantos clientes, já faturamos, não faturamos, queremos fazer isso. O que você precisa daquela pessoa que está te escutando? Seu investidor, quanto você precisa? Né? Você precisa de 100 mil? Você precisa de 500 mil? Para que você precisa? Assim, tem um pitch para investidor, que é uma coisa, tem um pitch para vendas, parceiros estratégicos, para conseguir parceiros estratégicos. É sempre importante você dizer o que você precisa do cara, né, e o que você vai fazer com aquilo que você está pretendendo conseguir. O pessoal mais lembra do pitch para investidor, e mesmo quando você vai fazer um pitch para investidor, você tem que deixar claro o que você quer com aquele dinheiro. Não é exatamente eu quero 100 mil para crescer a empresa, mas deixar claro qual que é o plano para pegar o dinheiro daquela pessoa e qual que você pretende fazer com aquele dinheiro. Não é simplesmente, eu tô aqui para pegar 100 mil dólares, 100 mil reais. Tá, e aí, o que você vem? Tô terminando um produto de um nicho, isso tem menos força para quem preenche demais. Não, de forma alguma. Quanto mais nichado, até melhor do que em massa, é mais específico. Você consegue validar melhor uma ideia, você pode ver. Você leu a... Eu acho o contrário, tá? Você está no caminho certo. O produto de massa ele é difícil de você vender o produto, é difícil de você conseguir parceiro, vai te dar um super trabalho. Né? O de nicho você consegue escalar ele muito melhor, muito mais rápido. Então, não sei qual nicho que você está atuando. Boa noite, Júlio. Qual nicho que você está... Manda qual nicho mas é melhor nichar assim. Quanto mais específico, melhor você consegue validar e tratar um problema melhor do que... E aqui no Brasil... Criar mais uma marca de sabonete. E aqui a gente no Brasil, como a gente copia o modelo americano, a maioria das startups são voltadas para o consumidor final. O que gera uma série de problemas para o empreendedor. Então, um cara quer resolver a gente tem até no grupo de facilitadores do Startup Week, a gente tem uma lista das 10 ideias mais comuns. Isso aí, Júlio. Startup de carona, startup de balada, que mais? Startup de busão. Então, isso aí. É muito comum isso daí. São o cara tentando resolver o problema da... Sistemas para agências digitais e de publicidade, estilo Run e Basecamp. Você conhece bem. O cara conhece bem legal, e dependendo do aplicativo tem como escalar. É mais fácil você escalar porque você consegue colocar em 10 agências em cada estado. Você está são 24 estados que a gente tem aqui, 240 clientes, você está no Brasil todo, você pode falar, tem produto nacional. Você está falando de produtos para consumidor final, você tem que ter uma base para valer a pena gigantesca. E aí começam os problemas. Porque no mercado americano, os americanos eles trabalham muito com esse conceito da quantidade de pessoas. Quanto mais gente, melhor. Ele te dá mais dinheiro pela quantidade de pessoas que você tem. Aqui no Brasil não funciona assim. Então, é muito pelo faturamento. Quanto você fatura, quanto você vende.
E aí faturar para o consumidor final de pouquinho, você vai ter que lidar. Não adianta você achar que vai vender na internet automaticamente. Eu não conheço. Todo mundo que vende, outro dia eu estava vendo até o caso do Zona do Conta Azul. Então o cara, Vinícius Roveda, falando que só conseguiu mesmo vender. Valeu, Rodrigo. Só conseguiu mesmo vender quando ele colocou gente por trás do site, com 0800, com telefone, com tudo. Então, assim, você vai ter que vender um por um. Né? Então é melhor você vender para uma empresa que vai te comprar um valor maior, vai te pagar mais, do que vender para uma comunidade, para esse business to customer. E outra coisa, a quantidade de negócios, de oportunidades que tem para as empresas é infinitamente maior do que tem para os consumidores. As empresas os setores empresariais estão pedindo inovações, estão demandando. O problema é que a galera de startup é muito nova, é a galera de universidade que não tem experiência. Pô. Pegar a base industrial brasileira, o que precisa ser, o que tem de solução aí para ser criado. Eu vou falar, tem 350 mil, vou repetir, 350 mil reais. Fala aí, Júlio, o que exatamente? O que é relativo? Manda aí a sua opinião. 350 mil para inovação. Da indústria. Senai está oferecendo no Brasil todo, para vários estados, 350 mil reais para projetos de inovação. Entra no Senai, credencia o teu projeto, tá, e concorre. Eu acho que vale muito a pena. Mas tem que ser solução para a indústria. 350 mil é muita grana. Você consegue fazer com 350 pau. E aqui ainda, né? Nossa, é uma estrutura enxuta. E... Eu tenho amigo que ganhou. Eu conheço algumas empresas que... Pessoa física também vende. Não só empresas e indústrias. Pessoa física também vende? Não entendi, é uma pergunta? Física não, ele falou assim que é relativo você fazer mais para empresa do que... Não, eu concordo. Pessoa física também vende, mas ele está falando do paradigma brasileiro que é todo focado em pessoas no mercado consumidor final e não para um intermediário. Diferente do que acontece lá fora. O Brasil é meio que focado justamente para as pessoas. Então, assim, ele não são problemas muito específicos, né? É meio que problema de massa, que foi o comentário do Gabriel, do Rodrigo, não lembro se foi. O problema é o seguinte, você só consegue escalar para a pessoa física se você tiver um investimento alto. Esse está acessível a 50 milhões. Ele só conseguiu realmente... Porque é em volume que você vai conseguir, né? Porque a margem é muito pequena. Agora você faz um negócio para a indústria... Rodrigo, isso foi o Rodrigo que tinha falado. O problema da empresa é que demanda personalização. Depende da indústria que você está atuando. A indústria que a gente fala também é setor, né? Depende do tipo. Tem vários... Por exemplo, eu conheço uma empresa que trabalha com clipping online, fez um produto de clipping jornalístico. E começou com isso, depois eles transformaram esse clipping em monitoramento da concorrência. E o produto dele é padrão para quase toda a indústria. Ele tem, por exemplo... Você customiza pouquinha coisa, né? Até você customiza, mas tem um negócio legal. Você tem um produto A, que ele custa R$99. A versão B, que custa R$299. A versão C, que é R$499. E a versão customizada. Se você não se adequa nem na A, na B ou na C, que são as mais baratas, você vai ter um produto customizado que vai ser bem mais caro. Bem mais caro. Então é quase um produto já consultivo, que assim, realmente 2 mil, 3 mil, 5 mil. E se tem 10 caras te pagando 5 mil por mês, é 50 mil. Eu fico vendo alguns casos, por exemplo, de aplicativos que vão gerar 10% de comissão na venda de alguma coisa que custa R$100. O cara está vendendo R$100, mas ele na verdade vai ganhar 10%, R$10. Porra, para ele fazer R$1.000, ele vai ter que vender aqui fazer 100 transações. 100 transações na internet, tenta fazer aí. Tenta chegar em uma semana e falar, vou vender para 100 pessoas na internet. E ver a trabalheira que dá. É muito complicado, não é fácil. Não é assim, vou vender agora, amanhã já começa a vender. Agora, você pegar o telefone, ligar para 10 empresas, visitar 10 empresas para testar o teu produto, é muito mais fácil. E a replicabilidade disso também é muito maior. Agora, é uma deixa de ser nichado. Você nicha nas indústrias e dá uma margem absurda.
E sabe qual é até um exemplo aqui fora da linha de startup, que é um cara, eu até comentei na quarta-feira, que é o comediante lá que começou a comédia, o Murilo Gun. Conhece a história do Murilo Gun? Sim, O cara é comediante, ele estudou pra burro, ele não é de nascença aqui lá. Ele também é de Recife, né? é isso. De Recife. E o Léo aqui Eu sou de uma é pessoa. de outra pessoa, desculpa. É que você não mora, né? É, eu fico rodando o Você não Brasil todo, rodando, mas é. mas sou de uma pessoa. Uma pessoa. Então, o Murilo Gun, o que ele fez? Em vez de disputar palco com esses comediantes aí, rachar e começar a apresentar para uma plateia de 1.000 ali e negociar cachê com o dono de bar, não sei o que lá, o que ele fez? Ele foi para a empresa, foi oferecer comédia para a empresa. Então, se você lembrar meio que o trailer dele, o pitch dele, era que é um videozinho, o estagiário, que ele soltou no. Ele ficou famoso aquele vídeo no YouTube, o estagiário. Você procura lá, é fantástico. Ele começou a fazer apresentação para a empresa. E o cachê dele era absurdo. É uma grana fazendo stand-up comedy para empresas. Então, assim, a margem é muito maior. Então, assim, é uma nichada. Você nicha indústrias, você consegue uma margem muito maior. Se você for para massa, que sua margem vai ser pequena, você ter um volume muito maior. E isso impacta. Você tem que deixar claro isso no seu pitch. E tem investidores que se arriscam ou não. E acho que a maioria prefere uma coisa bem mais definida. É, o cara vai sempre olhar e vai pedir teu faturamento. Aqui no Brasil ele não vai perguntar quantas pessoas está impactando. Isso é de maneira geral, tá? Tem casos e casos. O caso do Overmedia, por exemplo, foi o cara, a gente recebeu um investimento sem ter cliente ainda, baseado na solução mesmo, na ideia. Mas tinha um produto já desenvolvido por trás e a aplicação é uma coisa é uma inovação disruptiva. A Overmedia Cast é uma inovação disruptiva. Você consegue, mesmo assim, o projeto passou quase 3 anos sem faturar nada, começou a faturar há pouco tempo. Eu tenho outro caso que você vê como você pode focar num público específico, uma pessoa física, assim, e ganhar dinheiro das empresas, que é o Range Talk. O Range Talk. Não sei se vocês conhecem, do Carlos Vanderlan, amigo nosso. Ele criou um bonequinho, o Hugo, que transforma para português, para Libras, tudo que está em português. Porque eles identificaram que o deficiente auditivo, né, ele lê, ele aprende Libras, e Libras é outra língua, então para ele ler português é mais complicado, ele prefere ler Libras. Então criou o bonequinho que faz essa tradução e ficou aí durante 2 anos tentando. Cobro de quem? Cobro do deficiente? Não funciona, o cara não quer pagar, no final tirar dinheiro. Ele desistiu. Só que ele começou a mapear esse mercado e viu que tem uma questão de lei, de empresas que precisam se adequar a essa questão da acessibilidade. Então ele começou a vender o produto dele para as empresas que querem ter esse contexto, que precisam desse contexto de acessibilidade. E o cara detonou, o cara tá ganhando, ganhou o prêmio de produto mais inovador do mundo ano passado. De Maceió. De Maceió. Rodrigo perguntou se existem pessoas que validam o pitch antes de apresentar para os investidores. Aliás, Isso aí é uma complicação. Tem uma galera que diz que faz, né? Eu procuro um ator de teatro. Eu, assim. Eu tenho um cara que meio que ajuda a gente quando vai fazer pitch, que é o cara que é um ator. Procura um ator. Esses caras são bons. Entendeu? Você vai procurar um cara. Isso é tudo muito novo no Brasil. Pô. O cara se diz, pô, eu sou especialista em startup. Cara, e aí? O que você fez? Qual a sua experiência mesmo? Então você tem que ir para quem sabe, pô. A gente tem um mentor no Startup Weekend, a gente tem um mentor que é um ator da Globo. Ele participou em Belo Horizonte, no Rio, em Belo Horizonte. Eu já me lembro o nome desse cara. Ele até, inclusive, começou meio que na brodagem com um amigo que tava lá. Um ator famoso. Baricelli. É o Baricelli. Baricelli, Luigi Baricelli. Pronto, ele estava com a gente lá em Belo Casa Horizonte. rodado. E ele fez exatamente falando sobre pitch. Pô. Foi o melhor treinamento de pitch que eu já vi na minha vida. Porque o cara faz isso o tempo todo. Ele tem que aparecer ao vivo no ar com a câmera nele, o Brasil todo, imagina. Estou falando aqui para uma galera, mas os caras estão falando para 80 milhões de pessoas. Então, esse cara é muito bom para se comunicar. E você tem que seguir os bons.
Você quer aprender pitch? Contrata um ator, pô. Faz um investimento no cara, contrata a consultoria de um ator, você vai aprender a falar, vai aprender técnica de voz, postura de palco. Esses caras validam muito bem. Agora, se a validação é do ponto de vista do negócio, se você está vendendo um negócio, se você está... Se vai rolar com um investidor, você pode até interpretar bem ali, mas se o texto está bem, sem consistência, você tem que ter dados ali para embasar aquilo. Participa de eventos de startup. Tem milhares. Não sei em que cidades a galera está... já fala do roteiro. O roteiro já fala, bem importante, mas valida principalmente participando de Startup Weekends, participando de Meetup, em algumas comunidades, eu não sei de onde é que vocês estão no Brasil, mas tem várias comunidades que organizam eventos. Se você não tem na sua cidade, organize, porque inovação, startup é ecossistema. Floripa? Puta ecossistema. Do RD tá aí, do Eric. Tem um amigo muito bacana. Cara, você tá bem aí. Gil tem legal. Do Eric. Da Gávea, BH também tá com legal. Então, sobre o roteiro. Qual que é o roteiro? Recife. Pô, Recife. Que tem o Campus Party, tem? Não sei se... Então, do roteiro. Você vai ver, vai chegar, se você for na internet e consultar, você vai ver que tem uma receita de bolo, um roteiro que começa assim, faz assim. Cara, eu já fiz treinamento de pitch na China, fiz treinamento de pitch em Londres, fiz treinamento de pitch em Nova York, fiz treinamento de pitch na PQP. Não tem roteiro. Pagando ou pegando? Você pagou para dicas? Eu paguei para um ator, cara. Não, ele falou pagando. Ele foi na RD Station na terça. Foi? Entendi. Rodrigo. Ele teve na RD Station na terça-feira. Então bacana. Eu não sei quem lá, a comunidade, eu sei que a comunidade de Florianópolis é bem ativa, tem... Eu entendi. Tem bastante evento acontecendo lá, o Sebrae também tem uma atuação bem bacana, tem um pessoal muito... do próprio Floripa Angels, né? Tem várias coisas. Você tenta ir numa apresentação da Floripa Angels, se for que nem a Angels do Brasil, que eles têm todo mês um encontro lá que o pessoal vai fazer um pitch. Você pode ir lá fazer uma visita. Então, voltando para o roteiro, você vai ter pessoas que vão defender inúmeros roteiros e tal. Não tem, você vai ter que definir como é que você conta a tua história. Pitch é storytelling. Tá? Como é que você vai seduzir aquela plateia, aquele público, convencer. É muito convencimento. O seu produto não precisa ser tão bom, mas se você tiver essa persuasão na comunicação, comunicar bem, vender bem o problema, principalmente o problema, com certeza você vai ter um bom pitch. Se você seguir roteiro, é interessante uma você coisa ter. que você fala, tipo, também o foco é prestar atenção no valor. Você realmente está explicitando o que de valor você está proporcionando, qual o problema que você está solucionando e com qual eficiência e qual a sua experiência, esse é o principal. Acho que até aí é assim, a sua atuação, né? Como que você vai colocar o pitch, né? Da entonação até fica em segundo lugar, mas se você realmente deixar claro em palavras qual que é o problema que você está atacando e o valor que isso proporciona. Tem uma coisa que é interessante. Quando a gente trabalha com pitch, com empreendedor, no meu caso, quando eu trabalho com eles, a gente usa algumas ferramentas da PNL. Isso é bacana. Se quem tiver acesso aí a consultores ou terapeutas da área de PNL, você pode fazer muita coisa. Desde trabalhar o medo de falar em público, que é o maior medo que o ser humano tem. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Medo de falar em público, medo da morte, e em terceiro lugar, medo de cobra. Você tem um produto 1.0, mas com vocação para a versão 10.0. Vale ressaltar esse futuro. Vale, cara. Você tem que vender o que vai ser no futuro o teu produto. Então, você fala sem saber o que é o produto, né? É isso que eu falo. Depende se você tem realmente certeza disso, né? Você tem que ter... Como que você valida que você já tem uma versão 10.0 na mão e assim, como que você vai vender isso? Também é um ponto. Porque às vezes você acha que a sua ideia é fantástica, você já tem o protótipo rodando ali, que puta, você já imagina. Mas quais os dados que você tem que comprovam que vai ser essa linha reta que você já imagina, né? Mas então, na PNL você tem técnicas que você aprende a respirar junto, no ritmo que o outro cara respira, isso cria um espelhamento, isso cria... Fala, Cássio.
você consegue vender melhor a tua ideia, né? Uma técnica de rapport. Tem a técnica de uma comunicação semi-hipnótica também, que na PNL, né, que é um modelo de linguagem, que a PNL domina muito bem. Algumas pessoas sabem utilizar isso e Valeu, Cássio. funciona com a beleza. Pô, isso aí deve ser legal, hein? Você hipnotizar a plateia. Hipnotiza fácil. Hipnotista! Hipnotiza fácil. Não é complicado. O que a Chega gente lá falando bem calminho, dando neném, que a Cuca vai pegar. Você vai colocar 100 mil na minha conta. Tem uma coisa que a gente faz muito com o empreendedor que é criar âncoras de sucesso para o momento que ele vai se apresentar no palco. Tem umas maneiras de fazer, de você criar essas âncoras em você mesmo. Por exemplo, eu tenho uma que eu faço assim e vem toda aquela energia. Peraí, mostra. Assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, pega é um movimento qualquer que você Não. cria, só que você associa com a emoção. E toda vez que você repete ele, Ser uma posição dando mais mais segura, força. né? O que te dá, o que te traz segurança, o que te dá para aquele momento, né? Tem isso, né? Tem também. Tem uma coisa que é legal, que tem até um vídeo no TED falando que é a posição do super-homem, eu acho. Você se olha no espelho e Tem algo que eu não. mereço estar naquele palco, eu mereço ter essa empresa. O maior problema que a gente tem com o empreendedor hoje, eu presto serviço para o Sebrae, enfim, todo lugar, e eu ainda não vi diferente, é a cabeça do empreendedor. Ele está querendo criar uma startup, mas no fundo não é aquilo que ele quer. Então ele transmite isso no pitch dele. Pode ser treinar, pode ser lindo, maravilhoso. Ele não se enxerga daqui a 5 anos naquele negócio. E ele vai se boicotar no palco. Ele vai dizer, eu quero, presta atenção, ele vai dizer assim, eu quero vender esse meu produto, eu quero receber investimento. Ele nem percebe que está fazendo isso, pô. Mas ele se boicota. Quem está escutando capta o não verbal. A gente comunica 70% do que a gente comunica não verbal. Eu acredito também que tem uma ciência. Outro dia eu estava lendo sobre isso, não lembro o nome, sou péssimo para nome, mas que o pensamento, o sentimento, ele gera um campo magnético em volta da gente. Né? E os sentimentos, né? Quando você está com raiva, quando você pode estar quieto, sério, mas assim, a pessoa do lado ela sente. Tem pessoas que absorvem muito mais, tem pessoas que menos, mas sentem. Tem os caras que são bons, assim, que são bons investidores anjos bem treinados, eles são treinados para captar cada palavra, cada piscada, esse campo magnético. Por mais que você esteja lá atuando legal, mas eu quero minha startup aquilo tal, mas assim, no fundo ele não se vê daqui a 3 anos fazendo aquilo. E assim, o cara que. Eu particularmente, nunca aconselho o empreendedor a buscar investidor em early stage, em momento de ideia, de validação, enquanto você não está faturando. Primeiro porque as propostas que vão vir de investimento vão ser bizarras e ridículas. O cara, como eu já vi, o empreendedor entregar o projeto dele por R$ 10.000, entrega 20% da empresa dele. O contrário também acontece muito, né? Muitos caras falam assim, eu quero 2 milhões por 10% de empresa que não vale nada. Uma empresa que, assim, o cara tem um PowerPoint na frente dele ainda. Então, eu sempre oriento o cara a trabalhar o projeto dele, a ter uma escala mínima de Boa noite, Debbie. De venda e para tentar pegar investidor para ele escalar mesmo o produto quando tem certeza que é aquilo que ele quer, né? Tem uma frase que fala assim, a melhor forma de escalar a sua empresa é não pensando sobre isso, não pensando em escalar a empresa, buscar investidor e tal. Valida, você tem que correr atrás dos clientes, você tem que pensar não em escalar a empresa, mas tem que começar a buscar cliente, a fazer um customer development e desenvolver o produto, e não a empresa. Eu já vi de empreendedor que recebeu investimento, botar a mão na cabeça e falar, se eu soubesse, eu não teria aceito. É muito. Aqui no Brasil, principalmente. Aqui no Brasil tem algumas até aceleradoras que pegam pesado. Né? Porque você tem o sonho de ser empreendedor, você quer trabalhar com o seu produto, de repente você vira um empregado de um investidor. Pô. E você está lá no espaço deles. O cara vai te ligar o tempo todo e começa a encher teu saco. Não é fácil. Eu acho que o Rodrigo
Se não for o Rodrigo, desculpa que não lembro o nome, mas você perguntou se tem alguma coisa que não pode faltar no pitch. Acho que tem algumas coisas, acho que aí são. Tem tanto a sua experiência com a questão, às vezes a ideia em si nem é tão importante, mas com a sua capacidade de solucionar aquele problema. Já vi pitch de Gago. E o cara ganhou o Startup Weekend. Pitch de Gago. O cara Anota isso aí. Assim, de todo jeito você pode fazer pitch, né? Então, o que não pode faltar? Acho que é a proposta de, assim, é realmente a proposta de valor. O que você vai conseguir com aquilo? Qual que é a proposta daquele produto e qual a sua experiência? Acho que são duas coisas principais. Né? Eu quero resolver a fome no mundo. Pô, legal. Eu sou o dono do McDonald's. Qual que é o... Acho que é trazer muito. Tem uma coisa que eu sempre falo nos eventos, que não pode faltar talvez trazer o público para perto de você, entendeu? Isso eu acho que é um plus, né? Se você consegue chegar nesse nível de discurso que você atrai, De vender a tua ideia de tal maneira que você. Bom, você viu que você fez a pergunta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Já falou de tudo um pouco aqui. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa sobre pitch ou qualquer tema relacionado, ficar mais uns minutinhos e vamos. É sexta-noite. É dia de dormir cedo, né? Então aproveitando esse espaço, tem quem ainda. Quem quer começar um projeto, uma startup, quer inovar, procura o Sebrae, procura os parques tecnológicos, os programas de incubação das coisas muito legais, procura a comunidade, o ecossistema da sua cidade, isso é muito importante. E eu vou repetir, se você não tem na tua cidade um ecossistema, junta a galera, começa a fazer meetup, me chama, você pode estar no Google, no Facebook lá, o show, tá? A gente vai lá fazer Valeu, Rodrigo. Os meetups com a galera, obrigado aí uma mesmo. ideia, né? Mas não fica em casa sozinho, achando que a tua ideia é tão valiosa que ninguém pode saber, ninguém pode dar uma ideia. Obrigado, valeu. Qual que é o manda seu site aí? Você pode entrar no Cultivatech, né? Esse tech com ch.com.br, Cultivatech, de cultivatecnologia.com.br, ou no Facebook, eu estou dizendo agora o que a gente faz. Eu tenho uma empresa, uma agência digital, que a gente desenvolve aplicativos, sites, logos, várias coisas focadas na inovação. Então, isso aí. É isso aí, cultivatech.com.br/leo-show. Né? E eu tenho uma empresa que a gente trabalha com internacionalização, chama Bauman Travel. A gente faz missões ao redor do mundo. Estou aqui em São Paulo agora, mas amanhã eu já embarco para Panamá e Califórnia. E a gente faz, sei lá, Singapura, Japão, Hong Kong, levando empresários de diversos segmentos para conhecer novas tecnologias, novos locais. Senac, Ribeirão Preto. O Senac, eu não sei como é que é a atuação dele para essa área de inovação, tá? Eu aconselho procurar o Sebrae, a agência do Sebrae. O Sebrae tem uma divisão, uma unidade para as startups. Tem os gestores já treinados nessa área. Se mudando para Califórnia. Tá lá, vai para qual cidade? A gente tem uma ideia de app e site que ainda não tem no mercado. Tem ideia de site e app que ainda não tem no mercado. Ainda não tem no mercado, você tem certeza? Nas primeiras perguntas que qualquer pessoa vai te fazer, você tem certeza que não existe? Desculpa. Sebrae, tá. Okay. Não, até pode não ter no mercado, mas será que as pessoas vão querer baixar? Às vezes não tem por um motivo, mas se você fez uma boa pesquisa, legal, você já está validado. Você pode falar, não, realmente não tem. Você vai lá para perto de Palo Alto. Odra Sampaio, uma coisa assim. Tá bom, Palo Alto. Palo Alto, tá lá. Buscando moradia. Eu vou dizer assim. Você busca por 2 meses, então beleza.
Moradia na Califórnia é caro pra Cara, cacete. Pode mais falar lá. palavrão aqui. É muito caro, velho. É muito caro. Você vai gastar $2 mil por mês brincando pra morar num lugar de pobre. É isso aí. Quer ir pra Califórnia, vai se lascar. Vai pra Lisboa, pô. Lisboa tem um puto ecossistema com $500. Você tá num apartamento foda, com a galera da Europa, perto de tudo. A galera tem pensamento de pobres. Eu não entendo, velho. Não, mas você vai lá pra. Mas você vai lá pra. Você tá indo lá pra abrir a startup. Ah, Meu Maria já está lá. Ah, então beleza. Tá bom. Convence ele pra ir pra Lisboa. Pra sair. Brincadeira. Se for pra empreender em startup, ele tava falando no começo da live que Lisboa tá com um ecossistema fantástico, melhor do que. Mas se for pra questão de família, já tá lá. Já tá, É que tem um mito no Brasil que o Vale do Silício é o sonho do empreendedor. A gente chama até da Disneylândia do empreendedor. Ele tem um trabalho, eles estão montando um produto digital. Maravilha. Então já. Toda experiência é válida. Mas se você. O que a gente está forçando aqui é. Tudo de bom. É fantástico. Está forçando a pessoa. O empreendedor começar a pensar que talvez. Boa sorte, já tem moradia lá. Então não esquece o que a gente falou. A cidade é portuguesa. Vai para Lisboa, pô. Quinto sistema de inovação. Internacionalização dos Estados Unidos para lá, então. Quinto ecossistema de inovação na Europa. Lindo, sol, tudo barato, mais barato que aqui no Brasil. Sim, tá aparecendo aí, Gabriel. Gabriel, valeu. Então. Bom, apareceu essa, antes não tinha. Você vê, Medellín, ninguém fala, todo mundo fala, o meu sonho é ir para Califórnia e para o Vale do Silício. Ninguém quer ir para Medellín. E Medellín, ano passado, foi eleita a cidade mais inovadora do mundo. Todo mundo quer para o Vale do Silício, ninguém quer para Hong Kong. Hong Kong é o metro quadrado onde tem mais bancos de investimento do mundo. Eu quero ir para o Vale do Silício, mas ninguém quer ir para Tel Aviv. Todo o dinheiro do Vale do Silício está em Tel Aviv. Não, mas nesse caso, vai para Califórnia. Você já tem moradia, você já tem... Está garantido, vai para lá. A gente estava falando, caso você fosse para empreender lá. Vai ter investidores de risco. Assim, no Brasil tem menos que nos Estados Unidos. Investidor de risco no Brasil? Me apresenta alguns. Investidor, pessoa física. Eu quero saber. Esse cara que mora em Tel Aviv, depois eu quero escutar Luciano. Que legal, Luciana. Você trabalha com inovação? Se você trabalhar com inovação, com startup e morou em Tel Aviv, me faz um favor, me acha lá no Facebook, conecta lá, eu quero conhecer a tua história. Eu estou quase indo para Tel Aviv, então, manda, eu quero trocar uma ideia também, quero entender como é que... Barcelona, super. Já passei por lá. Uma viagem que eu fiz de 31 países, o único lugar que foi assaltado no mundo foi Barcelona. Né? Fica meio. Mas você vai... Legal. Vai postar sem meio aqui, vai ficar meio... Não vou conseguir anotar, vou ficar passando. Procura lá o Léo Show, entra lá no... A gente não tem como anotar aqui. LMAS. LM Sampaio Hotmail. LM Sampaio. Tá bom. Valeu. Agora nós e todo mundo que assistiu o replay vai... Tá bom. Tem que mais... Tudo Venture Capital aqui no Brasil é muita instituição, né? Tipo, uma Monax, Tem Venture Capital no Brasil, são poucas, mas tem. Elas investem a partir de 2 milhões, 5 milhões... a partir de 5 milhões. Existe uma linha de faturamento, quando você fatura até 5 milhões, eles não te dão muita grana, mas quando você já passou desse esse número, parece que é meio aqui tido como o grande entrave. O cara fica ali nos 3, 4 milhões por ano e não consegue passar. Então, quando ele passa dos 5 milhões, é tipo uma prova de fogo, ele já merece receber investimento. Alguns investidores vão entrar com grana para esse cara. Quando você trabalha com investimentos menores, 300 mil, 400 mil, você vai cair na mão de anjo. Antes disso, não sei se aqui vai ser gravado. 3Fs. Fica 24 horas. Não, tá, porque já tô no... Esqueça anjo. Tira anjo da sua vida. Anjo igual capeta. Anjo igual capeta. Larga de anjo. Esqueça anjo. Não existe investimento anjo no Brasil. Esqueça. Muda a tua vida. Vai trabalhar, focar no teu projeto, vender o teu projeto. Se quer fazer investimento anjo, se chama Love Money. Esse é o melhor. Pai, mãe... Os 3Fs. Family, Friends and Fools. Os 3 Fs. Você não vai ser um full colocando dinheiro, né? Mas
Procura família, vende seu carro. Você quer fazer uma startup de alimentação? Já. Você conhece algum curso de empreendedorismo presencial na Califórnia? Stanford. Procura lá, tem muita Você coisa. foi para Palo Alto, Stanford. Tá do lado lá. Lá, Com certeza tem muita coisa. sobre empreendedorismo digital. Empreendedorismo Certeza que digital? deve ser. Eu não sei o que você chama de empreendedorismo digital. É aplicativo? Procurei já. Stanford, não tem? Não sei Bom, se ali tem. com certeza. Você pulsar ali em volta da. Eu não da fui, né? Google Eu não fui na Califórnia, então eu não sei. O Eu vou agora. Singularity University, que é da NASA, com a. Ela tá ali em Palo É do Alto, Google, do Google com a NASA, com né? a NASA. Singularity, ela tem uns cursos, mas não sei se ela tem empreendedorismo digital, mas é sobre empreendedorismo e um pessoal assim, que vai, é de top, não sei como que é a seleção lá, mas o curso já. Dá uma pesquisada, você tem alguns cursos nessa área. Minerva, tem uma universidade na Califórnia, que eles querem, mas é só a faculdade, né? A situação do Brasil fica mais fácil para estrangeiros investirem aqui. Ah, bonitão. Nossa, a gente falando disso ontem. Olha só, o pensamento devia ser ao contrário, né? Porque não é trazer investidores para cá. Claro que fica mais fácil o investidor. O que é pitch, Paula? A gente fala já, a gente já falou tudo. Já está 1 hora e meia aqui, mas a gente já fala de novo. Mas essa visão sua do investidor lá fora vir investir aqui, legal. O dinheiro dele, ele vai conseguir comprar algumas empresas aqui. Mas se for investidor de risco, claro que ele vai entender que o risco do Brasil é alto. Então, por mais que ele valorize mais o dólar dele ou o euro dele, ele vai colocar dinheiro no Brasil com a taxa de risco que o Brasil está agora. O pensamento, na verdade, correto e se você faturar em dólar? É engraçado isso, porque o pessoal de startup, quando o dólar saiu de 2,20 para 2,80, R$ 3, a grande maioria que eu conheço botou a mão na cabeça e fez: eu não vou comprar mais meu iPhone. Falei, caralho, pensamento de pobre, velho. Vai cair meu mercado. Meu mercado foi Não vou mais comprar. Não baixar meu aplicativo. Não vou mais comprar iPhone, não vou mais comprar Mac, vai ficar mais caro comprar meu Mac. Vai se vender pros caras lá. Vende teu produto lá fora. Lança o produto em inglês, lança o produto em espanhol. Internacionaliza. Cultiva a tech. Exatamente. Eu tenho um amigo que estava vendendo. Ele foi selecionado no Startup Chile, foi para lá no projeto. Chile também é muito foda. Nem falei, um super ecossistema. Tem um programa fantástico. Eu estive lá. Até falando sobre marketing digital. Tinha alguém de marketing digital. Eu tenho um treinamento de marketing digital lá do CID, que é um programa um programa de inovação de BH. A gente fez lá com. CID é INSE. Não, o CID. O CID, o CID de Minas Gerais. Tá. Eu mando o link depois para mandar para o pessoal. O INSE... Só sobre inbound marketing. Qual que é o curso que ele tem? De inbound. Quem não conhece é o marketing de atração. Inbound marketing. Bem legal. É uma ferramenta nova desenvolvida no MIT uns 3, 4 anos atrás e hoje já ganhou o mundo. É o contraponto ao marketing tradicional. Você tem funil de vendas, atração de clientes e tal, tem tudo lá. Não, é inbound. Inbound. De outbound, tem inbound. INBOUD. Inbound. O marketing tradicional é meio que outbound, né? Você fica expondo a sua marca, etc. Você joga para fora. E o inbound justamente é o contrário. Você atrair e reter ele. Você atrai ele uma vez, depois alimenta ele e cria outra ação. Isso aí. Bom, então tem mais uma pergunta específica, além do pitch, o que é o pitch. O pitch aqui, então, em resumo, uma frase, tem alguns tipos de frases só nova nessa área. Sempre tem um começo. Dicas para encontrar sócios sem ser em eventos, algum site. Tem vários sites. Eu quero essa dica também, eu preciso de um sócio. Então, não tem nenhum site assim que eu vi assim, 100% efetivo nessa área. Tem o Co-Founders Lab, tem... Não, americano, mas assim, tá lotado de brasileiro. Tem o AngelList, se você digitar angel.co,
Angel.co, que é uma plataforma, na verdade, é uma plataforma de Eu conheci Private esses, Fundacity. conheci esses caras da Fundacity. Fundacity É um também. grego, velho, que montou esse site. Fundacity, ela remodelou a plataforma dele, tá fantástico. O Fundacity é uma empresa do Startup Chile. Entendeu? Então, Isso. Ele tem um monte de aceleradoras lá, tudo aqui da América Latina, programas de aceleração aqui que você tem um acha site, em todos os países, é muito bom. Tem um site que chama f6s.com. f6s.com. F letra F 6.com. E nele você encontra todos os programas de aceleração que estão rolando no mundo. Você pode, então, se você quer começar um projeto seu e já quer começar internacionalmente, f6.com, você preenche lá o edital, você tem vários editais de várias aceleradoras, Techstars está lá, é o maior, é o principal. Então, o Startup Chile está lá também no f6.com, está no Fundacity também, mas o grande lance é que eles te dão acho, $40 mil para você passar 6 meses lá no Chile. E não tem contrapartida, no strings, a taxa, nada. Eles vão te dar grana só para você morar no Chile e desenvolver a tua ideia lá. É uma casa telefônica, uma casa antiga no centro lá de Santiago, e tipo um coworking. E eles têm mentorias, tem muita coisa. É bem legal, bem legal. Quem puder ir, e se alguém passar. Eu estava contando antes, me lembrei agora. Esse meu amigo passou, foi selecionado lá no Startup Chile, recebeu uma grana e começou a vender o serviço dele, que era de design, para os gringos, o pessoal do Silicon Valley. E ele voltou para o Brasil e continuou atendendo essa galera. Então, quando deu essa despontada do dólar, saiu o dólar de 2 ele ficou vendendo que vai para 5, porque ele oferecia o produto dele a $1.000, $2.000, da noite para o dia ele passou a dobrar o faturamento dele. Alguns choram, outros vendem lenços. Beleza, pessoal, muito bom. O papo aqui foi bem variado, saiu de todas as fronteiras, empreendedorismo, startups. E, bom, se tiverem a última perguntinha aqui, finalizar, nem sei mais que horas são. Aqui. 10h30. 10h30, Brasil. O pessoal vai fazendo esquenta pra balada. Tem gente fora? Acho que não. De nada, Luciana. Valeu, Gabriel. Valeu aí pela presença. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, cultivatech.com.br. André. realizaçãoempreendedora.com.br. Só entra lá, dá para, se quiser dicas de Israel, beleza, a gente se fala aí, ele vai mandar mensagem. Beleza, pessoal? Se não voltar esse final de semana aí, bom fim de semana para todo mundo. Um abraço, sucesso!